Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo. Muito obrigada. Moradores da casa, um abraço. Eu ando precisando de abraço esses dias. Tá um frio, meu Deus. Se mandem boas energias para mim, muitas orações. O que fazer quando você está num relacionamento narcisista? Bem, gente, é o seguinte: essas pessoas que vocês andam dizendo que são narcisistas é um diagnóstico de vocês. Então, às vezes você pensa que a pessoa é narcisista, mas a pessoa não é. A pessoa tem traços, ou seja, é uma pessoa sofrida, cheia de traumas, de revolta, de raiva. E aí a pessoa se torna cruel, né? Então, o que fazer quando você percebe esses traços de crueldade, de maldade, de falta de empatia? O que fazer? Como você realmente descobrir que aquela pessoa tem algum distúrbio ou que aquela pessoa é tóxica? Porque quando alguém permite que as suas emoções tomem conta dela e sai por aí, né, como um carro desgovernado, passando por cima de todas as pessoas, das emoções das pessoas, dos sentimentos e principalmente da fragilidade, vulnerabilidade daquela pessoa, machucando, insultando, ofendendo, depreciando, diminuindo. E depois, em algum momento, é difícil você entender, porque em algum momento essa pessoa disse para você: eu te amo. Então, é muito difícil na cabeça de uma pessoa normal, empata, sensível, amorosa, honesta, uma pessoa leal, entender por que aquela pessoa que disse eu te amo está fazendo todas essas coisas. É muito complicado na cabeça dessas pessoas elas entenderem que aquela outra pessoa tem um grande, grave e sério problema, né? A lógica diz que quando alguém diz eu te amo, aquela pessoa nunca vai nos machucar. Mas isso é a lógica, não é a realidade, tá? A lógica é uma perspectiva, tá bom? É uma perspectiva. A realidade é bem diferente daquilo que a gente pensa. Então, quando alguém sai por aí machucando o outro, principalmente machucando a pessoa que ela disse que amava ou que ama, isso Jane, chama isso de desespero psicológico. O psicológico da pessoa está em conflito, né? O cognitivo da pessoa está totalmente em conflito. Essa pessoa é uma pessoa que não sabe se autorregular, que nós em algum momento precisamos olhar para essas pessoas com um pouco de compaixão. Outro detalhe: quando você vive com uma pessoa que por muito tempo não praticou essas coisas, de repente essa pessoa começou a mudar, olhe para essa pessoa com compaixão. Olhe para essa pessoa pensando assim, nas coisas boas que você viveu, que essa pessoa te deu. E daí você pensa, por que será que essa pessoa está agindo dessa forma? Tem alguma coisa errada com essa pessoa? Investigue, procure saber o que é. Talvez essa pessoa tenha recuperação e não seja o narcisista que você está diagnosticando. É muito difícil você ter compaixão de alguém no momento que aquela pessoa está te insultando, te ofendendo, te depreciando ou te maltratando fisicamente. É muito difícil a gente sentir compaixão ou pelo menos pensar
que aquela pessoa está com um problema. Mas a gente tem que pensar nisso, a gente precisa pensar nisso, até para nossa própria segurança. Porque é o seguinte, o narcisista, ele é irresistível. Essa semana eu ouvi de uma psicóloga, prestem bem atenção, que ela desejaria, olha a loucura, que ela não resistiria a um narcisista. Porque narcisista é encantador, é irresistível, charmoso, atraente. A princípio, eles têm um bom humor, que você não imagina que aquela pessoa um dia vai ter uma crise de mau humor, né? Então, o narcisista, ele é encantador, ele é atrativo, ele é tudo que uma pessoa, que uma mulher gostaria de ter. E tem mais, né? Por que que as pessoas continuam depois que descobrem que não é nada daquilo, que aquilo era um verniz, que aquilo era uma capa, e as pessoas querem continuar? Porque as pessoas ficam procurando esse charme, essa irresistibilidade. Esse não existe, gente. Esse charme, essa atração do início. A pessoa fica querendo entender. Não, tem alguma coisa errada, porque essa pessoa era assim, 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 assim. Tem alguma coisa errada? Claro que tem. A pessoa sofre de um distúrbio. Então, quando você olha para todo esse charme, para toda essa coisa, né? Que aquela pessoa que te fez sentir único no universo, aquela pessoa que fez você sentir algo que você nunca sentiu, se sentir importante, segura, feliz. De repente, essa pessoa fez algo insensato. Aí você diz assim: eu preciso entender. E esse preciso entender é que torna a coisa perigosa. Porque você vai ficando para entender, para ter uma explicação. Não queira explicar o inexplicável. Eu já falei isso em um vídeo. Você não consegue explicar o inexplicável. Existem coisas no mundo, existem coisas na vida que são inexplicáveis. Maldade é uma coisa que não se explica. Se você for para psicologia e psiquiatria, você vai encontrar a resposta, né? Sabemos que essas pessoas que adotam essa postura narcisista de maldade, de crueldade, são pessoas que têm problemas íntimos muito sérios, muito graves, pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que têm traumas dos seus familiares, pessoas que vêm de famílias disfuncionais, pessoas que têm hereditariedade de problemas mentais. Então, existe explicação para isso. Mas quando você está em um relacionamento afetivo, amoroso com essa pessoa, essa coisa se torna inexplicável. Porque você está avaliando a pessoa e observando a pessoa pelaquela ótica do início, pela ótica do charme, daquela bondade inicial, daquela irresistibilidade. Eu gostei dessa palavra. E todas aquelas coisas que o narcisista faz, aquela pessoa que você se desmancha quando te toca. Tem pessoas normais também que faz isso, tá, gente? Não é só narcisista que tem esse charme, não. Tem pessoas que têm também aquele charme. Aquela pessoa é atraente, aquela pessoa é educada, aquela pessoa civilizada, sabe? Que gera confiança. Que o narcisista, no início, ele gera confiança. Ele faz você sentir confiança nele. O narcisista, quando ele começa a ser ruim, ele não se preocupa com as suas necessidades. Ele não está nem aí. Você perde uma pessoa querida, você fica triste, você fica desolada. Ele não está nem aí. Você tem problemas familiares, mãe, pai, irmão.
Ele não está nem aí para isso. Você percebe que há algo diferente nessa pessoa. Há algo que está te incomodando, mas você insiste em permanecer. Por quê? Porque narcisista, ele é bom em alguma coisa. E você que vive com narcisista sabe disso. Narcisista é bom demais em alguma coisa. E você sabe. E por isso que você não quer sair. Você quer ficar mais um pouco. Se relacionar com narcisista não é nada atrativo, gente. Mas ele tem alguma coisa que te atrai. O problema do narcisista é que ele nunca deixa você chegar perto demais dele. Esse é o segredo. Ele não permite que você chegue perto demais. Quando o narcisista percebe que está se apaixonando, que está gostando de você, que você tem algo que ele não quer perder, ele enlouquece de raiva. Ele sente muita raiva. E aí ele começa a te machucar porque você está chegando muito perto dele ou dela. Quando ele percebe isso, ele ou ela, eles se desesperam e começam a machucar sem dor, sem piedade. Narcisistas, eles têm medo de se abrir, eles têm medo de abrir o coração, porque o empata, a pessoa normal, uma pessoa sensível, carinhosa, amorosa, doce, honesta, ela mete a mão assim no coração e diz para o narcisista ou para qualquer pessoa: toma, é teu. Mas narcisista não. Ele fecha o coração dentro de uma concha. E quando ele percebe que você tem alguma coisa que está conseguindo, você tem uma ferramenta, né? Você é doce, você é carinhosa, você é honesta, você é honesto, você é confiável, uma pessoa confiável, é uma pessoa leal. Eles começam a ficar com medo. Uma pessoa normal cai em cima, né? Diz, eu não quero perder essa pessoa nunca. Mas o narcisista não. Ele age diferente, porque ele tem medo que você chegue muito perto, chegue muito fundo nos segredos que eles têm. Isso é porque narcisista não quer você muito perto. Quando você vê, quando o narcisista mudar, é porque dentro dele está aparecendo uma sementinha, está nascendo uma sementinha de algum sentimento por você. E eles não querem passar por isso. Não querem experimentar o amor. Outra coisa que enlouquece narcisista é a forma como você trata eles. Eles ficam querendo saber por que essa pessoa está me tratando assim. Eu estou tratando mal, eu estou acabando com essa pessoa, eu estou fazendo todo tipo de coisa para essa pessoa me odiar e ela não consegue odiar. Mas existem dois sentimentos pelos quais narcisista não pode mudar. O narcisista, ele odeia ser vulnerável. Ele odeia que você perceba as coisas que ele tem dentro dele. O que eles carregam é muita vergonha de alguma coisa que aconteceu com eles, que só eles sabem. Então, eles sentem muita vergonha. Porque se você descobrir isso, a grandiosidade dele deixa de ser o centro da sua atração. Deixa de ser o centro das atenções. Narcisista morre de medo que alguém lá fora saiba que tipo de pessoa eles são. Eles precisam demonstrar confiança, eles precisam demonstrar grandiosidade, eles precisam demonstrar uma generosidade falsa, que eles não são generosos. Narcisista, em casa, com seus companheiros, suas companheiras, seus filhos, com a família que ele forma, ele é assim. Em um momento, ele é maravilhoso. No outro momento, ele é um carrasco, daqueles bem malvados, bem perversos. E ele fica alternando essa personalidade. Bondade, maldade, maldade, bondade. E ele fica alternando. E isso não é de uma semana para outra. Isso às vezes acontece no mesmo dia.
E às vezes acontece várias vezes por dia, essa alternação de personalidade. Então, narcisista, essa personalidade, ele altera as características da própria natureza da pessoa. Narcisistas são ciumentos e possessivos. Até mesmo se você, no momento que ele está alternando a personalidade, se você elogiar o cachorro que é dele, ele já vai sentir ciúmes. Mas não é porque ele é da doença, porque não é um ciúme real, sabe? Não existe nada para a pessoa estar sentindo ciúme, mas a pessoa sente. Ciúme é insegurança, vocês sabem disso. Eles estão bem em um minuto, no outro minuto eles já não estão mais. Eles podem ser um amante delirante à noite. Antes do dia amanhecer, essa pessoa já mudou. Ele ou ela podem ser incrivelmente cruel, porque essas duas pessoas, elas ficam se alternando. É como se dentro dele tivesse o Deus e o demônio, sabe? Brigando para ver quem salva aquela pessoa, quer dizer, Deus brigando para salvar e o demônio brigando para destruir. Então, o narcisista, quando ele é cruel, ele é de uma forma assustadora. Ele se alterna de uma forma assustadora. A personalidade do narcisista é dividida. Eles te envolvem com o charme deles e quando você chega perto, eles te jogam no chão e te massacram com uma violência tão tamanha, mas tão tamanha, que depois vai ser difícil você procurar os seus pedacinhos que estão espalhados. Quando o narcisista ficar muito furioso e muito perverso, é porque você chegou perto demais da pessoa que ele é. Ou seja, você chegou perto dos segredos dele ou dela, ou perto do coração. E eles são pessoas que não querem dar o coração deles para ninguém. Os dois sentimentos que o narcisista luta desesperadamente para não sentir: tristeza e arrependimento. Quem não se arrepende não muda. Quem não se arrepende não pode ser bom. O outro sentimento: quem não se entristece não muda. Então ele não se arrepende e ele não se entristece. Se ele se arrepender, ele ou ela se entristecer ou se arrepender, você nunca vai saber, porque eles nunca vão deixar você saber disso. Se arrepender de algo que fez com você e se entristecer de algo também que fez com você. Então eles nunca vão deixar você saber disso. Portanto, se você não quiser se machucar, não chegue perto do narcisista. Perto que eu falo é mentalmente, é psicologicamente. Então, esse é o problema. Quanto mais você chega perto do coração do narcisista, mais cruel ele vai ser com você. Mais crueldade, maldade, perversidade, eles vão praticar com vocês. Quando você está chegando perto do coração de uma pessoa dessa, você fica vulnerável porque você está se doando, você está se entregando. E aí, é nesse momento que o narcisista pensa assim: agora eu posso dominar, manipular e fazer com essa pessoa tudo o que eu quero. E fazer com essa pessoa todas as maldades que eu gostaria de fazer com a humanidade. Porque narcisista tem uma raiva, um ódio dentro deles, que eles querem destruir qualquer coisa que tiver ao redor. E eu não estou exagerando. Eu estou falando sério. Eu fiz um workshop a semana passada e com um psiquiatra famosíssimo dos Estados Unidos, com mais de
quase 30 anos de consultório, né? E ele falou o seguinte: eu sou um médico, porque como vocês sabem, psiquiatra é médico, né? E ele falou: eu sou um médico. Então, se eu estiver no hospital e chegar um narcisista, eu vou cuidar dele como médico. Agora, no meu consultório, se um amigo meu me pedir para tratar um narcisista, eu deixo de falar com meu amigo. Eu não quero mais essa pessoa como meu amigo. Eu fiquei assustada. Ele falou assim: nós não sabemos com quem estamos lidando ou com o que estamos lidando. Então a coisa é muito mais séria do que qualquer pessoa possa imaginar. O fato pelo qual o narcisista não quer que você chegue muito perto dele é porque ele não quer nunca demonstrar a vulnerabilidade que todo ser humano normal tem, né? E que todo ser humano normal demonstra. Tem uma psicóloga também americana que ela diz o seguinte: quando você casa com um narcisista ou você está namorando um narcisista, você está namorando com um produto não acabado, um produto mal acabado. Então, se você compra um produto mal acabado, você vai terminar tendo problemas sérios. Se tiver as suas necessidades emocionais atendidas, então eles não vão saber dar isso para você nem para ninguém. Uns foram negligenciados, outros foram abusados de todas as formas. Outros passaram muitas necessidades, outros sofreram bullying, outros foram criados por pais narcisistas. Dos seus pais, a maioria dos narcisistas, eles vêm de uma família problema. Então, quando os pais não atendem às necessidades dos seus filhos, eles se rebelam contra os próprios pais. Quantos garotos e garotas já fugiram de casa? Porque não viram as suas necessidades atendidas. Quantos garotos e garotas saem de casa cedo, até para passar coisas piores do que aquela casa. Porque eles não entendem, porque os pais que deveriam amá-los, cuidá-los, protegê-los, os tratam daquela forma. Então, na cabeça deles não entra. E aí eles são criados pelo mundo, à mercê de qualquer coisa, e eles vão descontar na pessoa que chega mais perto, que quer dar aquilo que os pais não deram. Uma pessoa normal aproveitaria essa oportunidade, mas como eles têm muita raiva dentro deles, muito ódio, sabe? Eles lutam com uma coisa que eles não sabem lidar e para eles não têm nada de errado. E eles dizem assim, quando eles se rebelam contra os pais, eles dizem: eu nunca vou praticar isso. Eu nunca vou ser igual a eles. Mas vai chegar um dia, quando você conhecer a história do narcisista, do seu ou da sua narcisista, vai chegar o dia que você vai virar para eles e dizer assim: você é igual a sua mãe, você é igual a seu pai. E aí você vai ver a raiva, você vai ver aquele fogo saindo dos olhos deles. Eles vão dizer: não, eu não sou igual a ele, eu odeio eles. Odeia não. Não odeia, não. Porque se eles estão sofrendo tanto assim, é porque eles ainda desejam resgatar os pais que eles não tiveram. Esse ódio de pessoas que dizem que odeiam os pais, essa raiva de pessoas que dizem que não gosta e que não vai ser igual aos pais, isso tudo é amor reprimido. Porque na realidade eles queriam só que os pais dissessem: eu te amo, me perdoe. Era isso que eles queriam ouvir. Mas eles não vão ouvir, porque os pais deles são doentes. E eles ficaram doentes também, mas eles não admitem, eles não aceitam. Todos os narcisistas, sejam eles homens ou mulheres, eles assumiram traços de alguém, da família, dos seus criadores, dos seus chefes, dos seus professores. Eles assumiram traços de alguém.
E aí, quando você diz que ele parece com aquelas pessoas, eles enlouquecem, eles ficam furiosos. Só que isso, gente, é fora da consciência, tá? Isso é fora da consciência. Por que que eles fazem isso? A mesma coisa que os pais, que os criadores, que os orientadores fizeram com eles. Por que que eles fazem isso? Isso inconscientemente é uma conexão de algo que eles não resolveram, de algo inacabado, de algo que eles nunca vão conseguir resgatar, mas eles querem manter a conexão. Isso é uma coisa muito profunda dentro da psicologia, mas dá para vocês entenderem, porque eu estou explicando de uma forma que vocês entendem. Então, essa conexão do narcisista com algo que o feriu é que faz com que ele seja a pessoa que ele é, ruim, perverso. Uma hora ele quer ser aquele humano que ele tem dentro dele, mas que ele não deixa emergir, ele não deixa vir para fora. Ele só quer botar o lado ruim com as pessoas que amam, porque ele pensa assim, mas eu queria que minha mãe tivesse feito isso, eu queria que meu pai tivesse feito isso comigo. Mas essa pessoa estranha que veio para minha vida fazer isso, para me lembrar deles, tudo é a briga deles interna, eles com o subconsciente deles. Então, essa conexão, a conexão que eles não querem se desligar daqueles pais perversos, cruel, narcisistas, miseráveis, que também eram doentes. Eles não querem se desligar dessa conexão, então eles ficam fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram com eles. É o desejo de estar perto dos seus pais. Desejo inconsciente, claro. Porque o desejo de estar perto dos nossos pais nunca morre. Nunca morre. Sejam eles bons ou ruins, não é? Então, o narcisista, ele nunca processou porque os pais ou porque aquelas pessoas que maltrataram eles eram daquele jeito. Se eles não mereciam, porque a maioria era criança na época que aconteceu aquilo. Eles dizem, não, eles pensam, se eu vou ter que viver a minha vida com essa perda, a perda do amor, a perda daquele sentimento, daquela emoção, daquela proteção que eles não tiveram, que é uma perda. Então eles pensam assim: se eu vou ter que viver com essa perda, então vai ser de uma forma cruel. E aí eles colocam realmente o lado ruim para fora. Eu vou jogar essa dor em cima de alguém. É o que eu digo, gente: só fere quem está ferido, só machuca quem está machucado. E ele diz assim: eu não vou carregar isso sozinho. Mas ele não chega para conversar, chega para maltratar. Então, repetindo, quem não se entristece não muda. Quem não se arrepende não muda. O arrependimento, ele vem com uma carga de humanidade e de emoção muito grande que faz com que a pessoa mude. Mas o narcisista, ele se recusa a se arrepender e ele se recusa a se entristecer. Se você pegasse, se você tivesse a possibilidade de ter conhecido o narcisista criança e ter filmado ele na infância e você mostrasse para ele agora como adulto o filme da infância ou da adolescência dele, eu acho que eles não resistiriam, que eles saberiam que eles são iguais ou pior do que aqueles que feriram eles. E eles sentiriam muita vergonha, mas muita vergonha de estar fazendo com vocês, que não tem nada a ver com a história deles, o que eles fazem. Então, isso é narcisismo. E esses são os dois sentimentos que eles evitam, brigam e lutam para nunca ter que sentir. Tristeza. Tristeza real, né, gente? Porque o narcisista, ele usa uma máscara. Ele finge que está triste, mas ele não está. Ele finge que ele está arrependido, mas ele não está. Então, eu estou falando de pessoas reais. As pessoas reais, elas se arrependem e elas mudam.
Elas sentem tristeza e aquela tristeza ela é real. Mas a do narcisista é um verniz. Porque eles não se permitem a sentimentos vulneráveis, a sentimentos de humanidade, a sentimentos de bondade. Eles vivem alternando entre o bem e o mal, entre a bondade momentânea e a crueldade perversa, cruel, devastadora. Então, o narcisista é isso. É um mito de desejo e de maldade. Quando ele chega, ele mostra aquelas asas de anjo. Quando você começa a conviver e você vê que ele tem um rabo e 2 chifres e carrega um tridente invisível na mão, que é para ficar ali, ó, tá? Te furando, te machucando o tempo todo. Como disse o psiquiatra, nós não sabemos com o que é que a gente está lidando. Beijo no coração. Tchau.